Esse vídeo aqui vai tratar de questões relacionadas ao concurso unificado nacional. Primeiro concurso federal que englobou diversas áreas, foi feito no Brasil inteiro, aconteceu em agosto de 2024. Eu vou falar aqui uma parte da prova de TI, Tecnologia da Informação e Dados, especificamente do eixo 3, que trata da parte de segurança, de infraestrutura, de redes de computadores. Então, eram 10 questões que tratavam dessa área. A prova era dividida em vários eixos, né? Tinham eixos relacionados a desenvolvimento também, né? Mas meu foco aqui é na parte de redes. Muito bem. Então, questão 21. Todas as questões eram parecidas com essa, múltipla escolha, geralmente com enunciado bem elaborado aqui, mas questões bem simples até. Então vamos pensar aqui, ó. Ao enfrentar o desafio da escolha entre protocolos IPv4 e IPv6, os projetistas de redes de computadores se deparam com uma decisão crucial que mudará a infraestrutura e o funcionamento das redes modernas. Tá, um blá blá blá, né? Vamos lá. Essa escolha envolve uma análise detalhada das características, vantagens e desvantagens de cada protocolo, considerando não apenas as necessidades presentes, mas também as demandas futuras de uma paisagem digital em constante evolução. Meu, para que isso aqui, cara? Vamos lá. Há que se considerar questões referentes à compatibilidade, capacidade e custo, a fim de garantir uma transição suave e eficiente para o protocolo que melhor atenda às exigências presentes e futuras da infraestrutura de rede. Bom, não vou nem fazer nenhum comentário sobre isso aqui, não está certo ou está errado. O que eu vou questionar aqui é o núcleo da questão. Isso aqui é uma mensuração de conhecimento num concurso nacional unificado de grande escala. Então, vamos pensar, chegou a ter em certos momentos quase 2 milhões de inscritos. Na área de TI, não sei precisar a quantidade, certo? Mas deve ser uma quantidade bem grande, ok? E aí a pergunta é, em um comparativo entre duas opções, entre essas duas opções, então que duas opções? Considerar que as questões de compatibilidade tarará, são presentes e futuras e o outro envolve uma análise detalhada das características? Tá, mas vamos lá. Sobre PV6. A. Amplia a margem de endereçamento de hosts com endereçamento estruturado de 128 bits. Correto. Tá correto o primeiro aqui. Então vamos lá. Demanda configuração de definição de endereços manualmente. Manualmente? Uma das vantagens do PV6 é ter o SLAA, que é a definição de endereços automáticos, né? Então, completamente fora. C. Elimina a necessidade do uso de pilha dupla de protocolos. Elimina a necessidade? Não, pelo contrário, né? Tu ainda vai manter compatibilidade com o IPv4. Por conta do campo limite de saltos de seu cabeçalho. No cabeçalho IPv6 tem um campo chamado hops, que são saltos, né? No IPv4 é TTL. Não tem nada a ver isso aqui. D. Oferece o método de endereçamento broadcast. Não. O IPv6 só tem multicast. Faz o broadcast com um grupo de multicast todos os hosts. Então, já era. Revela a necessidade preemente do uso de Network Address Translation, opcional no protocolo IPv4. Pelo contrário, né? IPv6 a ideia é que tenha IPs exclusivos para todo mundo que está conectado na internet. Mas existe NAT também. Mas necessidade, olha só, tem que ver o termo aqui. Necessidade? Não, necessidade não. Então, conforme o gabarito oficial, é a opção A. Então, assim, ó, nível de dificuldade aqui, baixíssimo. Isso aqui é uma questão de primeiro semestre num curso de redes. Certo? Vamos lá. 22. Então diz assim.
Um gestor de TI enfrenta desafios complexos ao decidir sobre procedimentos de segurança relacionados à autenticação e ao controle de acesso a sistemas. Então, estou falando de autenticação aqui. Essas escolhas impactam diretamente a integridade dos dados e a proteção contra ameaças cibernéticas. Tá? Geral. Né? Texto genérico aqui. A seleção de métodos de autenticação, então está batendo em autenticação aqui, adequados requer compreensão das necessidades específicas da organização e das vulnerabilidades potenciais e uma análise criteriosa das funções dos usuários do crítico sistema. Também, um blá blá blazão aqui. Ao enfrentar esses desafios como uma estratégia abrangente e sólida, o gestor pode garantir uma proteção consistente contra ameaças cibernéticas e manter a integridade do sistema da organização. De novo, legal. O gestor de TI, em reunião com seus auxiliares e considerando a importância da autenticação, então tem que cuidar esses termos, né, que estão aparecendo no enunciado, e do controle de acesso. Então a gente está tratando aqui de uma etapa de autenticação, então uma validação de usuários e de permissões de acesso, né? Solicita sugestões e opiniões com corretas e relevantes justificativas sobre o emprego de tecnologias seguras para aplicações empresariais sensíveis. Os caras são um monte de texto, né? Isso aqui justifica o valor do concurso, né? Mas vamos lá, de novo, vamos para o conteúdo da questão. Estou mensurando conhecimento. Isso aqui poderia ser um texto de literatura. Eu quero saber o seguinte: isso aqui é para um profissional que vai atuar no serviço público na área de tecnologia de dados e informação. Vamos lá. Qual sugestão o gestor de TI implementará? Aí tem as opções. Autenticação por senhas, porque é uma forma simples e segura de proteger informações. Isso é falso? Aí tem que olhar o enunciado, né? O enunciado está dizendo aqui que tem que ser uma solução menos vulnerável. A autenticação por senhas é vulnerável por ataque de brute force, certo? Por ataque de tentativa e erro. Puramente por usuário e senhas. Então isso aqui não seria o caso. Ela não está errada, ela está inadequada de acordo com o enunciado. B. A biometria, porque é uma forma de autenticação que utiliza características físicas únicas, como impressões digitais, reconhecimento facial, aumentando a segurança do acesso. Isso é verdadeiro. Vamos ver. Mais verdadeiro que a primeira? Com certeza. Vamos ver o que temos mais. O controle de acesso por cartões de proximidade, porque é uma tecnologia simples de fácil utilização. É verdade, né? Mas basta perder o cartão, que qualquer um que esteja com o cartão vai ter acesso conforme o titular desse cartão. Então, na verdade, não é nada disso aqui. D. O controle de acesso baseado em função, porque permite que todos os usuários tenham acesso total aos recursos do sistema. Isso aqui é uma medida de segurança? Todos os usuários têm acesso total? Não. Com certeza não. E. O controle de acesso discricionário, porque uma vez que um usuário recebe permissão para acessar um objeto, ele poderá conceder acesso a outros usuários conforme necessário. Não, né? O usuário não vai poder conceder permissões. Isso aqui tem que ser restrito. Então o que sobra aqui? Sobra a opção B, biometria, que é no gabarito a opção correta. Mas vejam, é uma questão um pouco mais elaborada? Sim, um pouco mais elaborada. O enunciado faz sentido para a resposta? Faz sentido para a resposta. Se tivesse puramente algo assim, ó, qual a sugestão o gestor de TI implementará para controle de acesso e autorização? Bom, aí tem várias que poderiam encaixar aqui. Autenticação por senhas, controle de acesso por cartões. Mas aqui está dizendo que contra ameaças cibernéticas, proteção. Bom, tem que olhar o enunciado. Muito bem. Na 23, diz assim: as empresas enfrentam desafios ao decidir sobre a adoção de procedimentos relacionados à segurança de computadores. Tá. Isso envolve equilibrar a necessidade de proteger dados confidenciais e sistemas contra ameaças cibernéticas, enquanto garante a eficiência operacional e acessibilidade para os usuários.
A sociedade depende cada vez mais de redes de computadores e sistemas de informação disponíveis e seguros. Que blá blá blá, né? Tá louco. As ameaças são as mais diversas e alguns princípios de segurança da informação são utilizados pelos desenvolvedores de sistemas e gerentes de TI para minimizá-las. Até aqui, não definiu nada. Dentre esses princípios, então são todos esses princípios aqui, um dos mais importantes é o da irretratabilidade, que tem por objetivo, então, o que está tratando aqui a história? O conceito de irretratabilidade. O que é isso aqui? Basicamente, é tu garantir que quem originou uma informação não possa negar que originou essa informação. Ou seja, ela vai ter que estar assinada, ela vai ter que estar com algum certificado, com um hash, alguma coisa do tipo. Então, alterar a informação ao longo da transmissão. Esse é o objetivo de alterar a informação? Poxa vida, claro que não, né? Criptografar os dados em dispositivo de armazenamento físico. Isso aqui é para garantir integridade, confidencialidade, não é o caso. Evitar a negação da autoria de informação fornecida. Esse é o conceito de irretratabilidade. Isso aqui. Então, todo esse enunciado aqui pouco ajudou. D. Manter a informação à disposição do usuário sempre que necessário. Isso aqui é disponibilidade. Não. E. Realizar a autenticação de 2 fatores para acesso aos sistemas. Também não tem nada a ver. Então, evitar a negação da autoria de informação fornecida, conforme o gabarito, é essa opção. Então, em resumo, é uma questão que está perguntando sobre o conceito de irretratabilidade. Só. Dá para dizer que é difícil? Não tem dificuldade nenhuma. 24. Um projetista de sistema operacional pretende desenvolver um sistema multitarefa, no que concerne a criação de processos. Legal. Para isso, ele pretende que os seguintes requisitos sejam atendidos. A comunicação entre processos deve ser eficiente. Isso é o que se espera, né, quando está se fazendo uso de um sistema multitarefa. O processo de criação e destruição deve ser eficiente. Ótimo. Deve ser permitido que os processos compartilhem o mesmo espaço de endereçamento e dados. Tá bem, então eu vou ter que ter recursos em memória que permita a comunicação entre processos, isso de forma eficiente. É legal. Aí tem assim, qual unidade de execução em sistemas operacionais atende os requisitos apresentados? Quando a gente faz a criação de processos, como por exemplo, fork, tu está fazendo a criação de processos que ficam isolados. Eles podem se comunicar, eles não compartilham área de memória comum. Eles podem se comunicar? Podem, através de sockets, por exemplo, através de Unix sockets, através de arquivos. Mas o que está se tratando aqui, a comunicação, compartilha o mesmo espaço de endereçamento e dados. Nós estamos falando de threads. E tem uma chamada de sistema, que é essa aqui, thread. Então, se entende qual é o conceito de thread em desenvolvimento, um sistema multithread, saberia-se a resposta, que é a opção E, conforme o gabarito, e está correto. Muito bem, 25. Um dos desafios enfrentados pelos projetistas de redes, cara, gostaram dos projetistas de redes, né? De computadores, é decidir entre os protocolos TCP e UDP para diferentes aplicações de sinal de rede. Esse é um dos desafios. Né? Mas projetistas de redes de computadores, talvez mais interessante para desenvolvedores, né, de aplicações em rede. Desenvolvedores talvez sejam muito mais preocupados do que um projetista de rede. Bem? Então, isso aqui é uma questão periférica, ok? A escolha envolve considerar cuidadosamente a natureza das transmissões de dados necessárias para cada aplicação. A seleção entre TCP e UDP
exige uma análise minuciosa das exigências específicas da aplicação e das características da rede, garantindo uma escolha alinhada com os requisitos de desempenho, confiabilidade e infraestrutura da rede. Então, tudo isso aqui para dizer o seguinte: na camada de transporte, na área de redes, então, camada de transporte, camada de aplicação, camada de transporte, usando o modelo aqui de 5 camadas simplificado, certo? Tu vais ter, na camada de transporte, os protocolos TCP e UDP. As aplicações e os protocolos que são implementados nelas, por exemplo, HTTP, por exemplo, SSH, esses caras, tu não vai mexer em nada, porque esses caras aqui já estão definidos que vão usar TCP. DHCP, não tem escolha, tu vai usar UDP. Um DNS, tu pode usar os dois, mas não é que tu vai escolher isso aqui. Quem desenvolveu a implementação do protocolo numa aplicação é que definiu isso. Por isso que eu estou falando que é a questão do projetista de rede. O máximo que vai fazer é tu configurar para usar se existe a opção, né? Mas a pergunta era, no processo decisório, o projetista deve considerar que o protocolo UDP. Então, toda essa história aqui para falar e perguntar sobre as características dos protocolos da camada de transporte. Então parece uma coisa complexa aqui, né? Mas olha só. Características do UDP. Encapsula no modelo internet, que é esse aqui, na verdade, com 4 camadas, né? Isso aqui é a camada de acesso à rede aqui. O dado da camada de transporte em um cabeçalho chamado segmento. Não. É um datagrama. Aqui, o TCP chama segmento. Então isso aqui está errado. B. Garante na transmissão a entrega e a sequência de dados. Isso aqui é mais que sabido, né? Para quem é da área de rede, isso aqui chega a ser simplório demais, né? Com o suporte da camada de sessão. É pior ainda, assim, ó, botou mais uma negação aqui. Não tem nada a ver. O DP é um protocolo extremamente simples, um cabeçalho que não tem nenhum controle sobre sequência de dados. C. Implementa a conexão lógica ligando as aplicações no modo full duplex. Modo full duplex. O que é o modo full duplex? Tem comunicação bidirecional. Primeiro, não implementa a conexão. Modo full duplex? Funciona no modo full duplex, sim. Mas não é que tu tem um canal de comunicação full duplex. Tem comunicação nos dois sentidos. Mas com reconhecimento EC e NEC, o que é isso aqui, cara? Isso aqui nem é usado em TCP também. Então, totalmente errado. Isso aqui é totalmente errado. Localiza-se, por ser mais simples, na camada de rede. Pô, sério, cara? TCP está aqui. Não tem lógica. E revela-se um serviço não orientado à conexão, correto? Sem que haja uma vinculação lógica entre origem e destino, correto? Porque ele trabalha com datagramas. Tu vai enviar pacotes independentes um do outro. Como é que tu confirma o recebimento do DP? Só se o outro lado te manda um retorno. Isso aqui é um conhecimento de início de curso. De uma única disciplina de redes, tu vai ver isso aqui, né? Precisa ser um profissional que atua na área. Não sei qual é o perfil exato que estava se procurando nesse concurso aqui. Mas certamente não é pessoas que tenham muita experiência prática, certo? Mais teórica. Então, a resposta do gabarito, E. Depois, essa aqui, permitam-me pelo menos fazer um comentário aqui de cunho de espanto, certo? O protocolo HDLC é um protocolo que foi amplamente utilizado em enlaces ponto a ponto, em épocas que se fazia contratações junto às operadoras de links dedicados ponto a ponto. Então, quanto tempo faz isso? Qual foi o que substituiu isso aí? Por exemplo, o uso de VPN. Tu usar a internet pública para fazer essa simulação de um enlace ponto a ponto. Por que não perguntam sobre VPN num concurso desses, por favor? Vai falar sobre HDLC? Tá legal. Vamos lá. E ainda vou dizer para vocês o seguinte.
Vocês não precisariam saber absolutamente nada sobre HDLC e responderiam aqui. Quer ver uma coisa? E detalhe, esse cara aqui, ele atua na camada de enlace, certo? Então vamos lá. Um programador de software de rede está trabalhando num aplicativo que manipula um protocolo que opera na camada de enlace. O High Level Data Link Control, o HDLC. Esse cara aqui é similar, tá? Só para quem conhece aqui, tem curiosidade, ao PPP, certo? No HDLC, existe um tipo de estação que opera sob... Então, tem uma estação que opera sob o controle de outra estação. Por quê? Porque esse cara aqui é um enlace ponto a ponto. Então, aqui, ó, dois roteadores. Roteador 1 aqui, roteador 2. O HDLC tem a função de carregar os protocolos superiores, no caso aqui o protocolo IP, dessa ponta para cá. E ele funciona à base de broadcast. Por que é broadcast? Eu não tenho que ter endereço desse lado aqui, né? Porque se sai um pacote daqui, só pode chegar desse lado. E se sai um daqui, só pode chegar desse outro lado. Mas para sincronizar aqui, um dos lados vai ser o primário e o outro lado vai ser o secundário. Então, existe uma estação que opera sob o controle de outra, respondendo a requisições, e que não tem capacidade ou responsabilidade direta por controlar o link de dados. Então, o primário aqui é o que controla o link de dados. Trata dos erros, por exemplo, de mensagem de controle. Esse tipo de estação é stuffing. O que é isso? Desbalanceada. Meu Deus do céu. Check sequence. Aí tu tem primária e secundária. O que estás falando aqui? No HDLC existe um tipo de estação que opera sob o controle de outra. Vai ser a primária? Não, né? Vai ser a secundária. Resposta: secundária. A questão é 2024. Um concurso nível nacional. Tu fazendo mensuração de conhecimento da área de redes. Tu vai solicitar algo sobre HDLC? Bom, vamos para o próximo. 27. Diz assim, ó. O objetivo da multiprogramação é ter processos em execução o tempo todo para maximizar a utilização de CPU. Esse é o princípio básico, né? Do nosso querido time sharing. Só que esses sistemas operacionais. Okay? O escalonamento de CPU lida com o problema de decidir quais processos na fila de processos prontos a CPU deve ser alocado. Então esse é o objetivo do escalonamento, né? Então tu dá chance dos processos receberem CPU, porque sem CPU eles não avançam no seu processamento. Legal. No escalonamento não preemptivo. Não preemptivo. O que é isso? Vamos para o preemptivo. Preemptivo é, tu vai ter um tempo de alocação de CPU para cada processo. É um tempo máximo. Tem um nome bonitinho chamado quantum. E quando tu recebe a CPU, tu pode usar todo esse tempo aí, ou tu perder a CPU por realizar, por exemplo, uma chamada de sistema, onde o teu processo fica bloqueado esperando que informações de um dispositivo ou da rede sejam enviadas para a área de memória para poder continuar o processamento. Isso é o preemptivo. O que é o não preemptivo? Quando tu recebe a CPU e tu vai ficar até o final da tua execução. Isso é legal? Não, isso é uma porcaria, né? Se tiver 10 processos, primeiro pegar a CPU e for fazer o cálculo de fatorial de 50 mil, ele vai ficar o resto da vida, os outros processos vão ficar morrendo de fome, certo? Depois que a CPU é alocada para um processo, o processo só é removido da CPU quando ele passa para o estado de espera ou quando. Então o que vai acontecer aqui? O que é o estado de espera? Quando ele vai fazer entrada e saída. Agora, olha esse caso que eu estava falando da fatorial aí. Estou fazendo um cálculo fatorial, vai levar 30 minutos. Quando é que esse processo receber CPU vai terminar? Porque ele não vai fazer entrada e saída, vai ficar só calculando.
Aí tem assim, ó, outro processo mais prioritário ficar pronto, não preemptivo, não tem fila de prioridade, já era. Ele entra em loop infinito, aí ele vai ser removido da CPU? Não. Ele diminui sua prioridade no sistema, não tem prioridade. A sua fatia de tempo termina? Não, porque não tem fatia de tempo em não preemptivo. Então o que vai acontecer? Na medida que ele receber a CPU, e ficar fazendo só cálculos, então ele ficar usando somente CPU, não fizer entrada e saída, ele só vai sair da CPU para dar chance para outro quando ele terminar. E essa é a resposta. 28. A natureza de acesso direto dos discos permite flexibilidade na implementação de arquivos. Mas é importante determinar que a melhor forma para alocar espaço para esses arquivos, de modo que o espaço em disco seja utilizado com eficácia e os arquivos sejam acessados rapidamente. Meu Deus, ponto aqui não precisa, né? Já tem um pontinho, né? Frases longas assim tendem a quê? A confusão. Então o princípio aqui de elaboração de enunciado é não fazer frases longas. Mas vamos lá. A alocação encadeada resolve os problemas da alocação contígua. Por quê? O que é encadeada? Tu vai ter blocos que apontam para blocos que podem estar em qualquer lugar do disco. Diferente de blocos que devem estar em sequência. Porque se estiver em sequência e for removido um bloco desse aqui, tu vai começar a ter fragmentação. Muito mais que aqui. Aí, voltamos. No entanto, quando a alocação encadeada não adota uma tabela de alocação de arquivos, ou seja, não tem um indexador dizendo onde começa o arquivo, tu vai ter que varrer os blocos para achar esses caras, tu não tem um cara para indexar isso, o que vai acontecer? Fragmentação externa? Não. Fragmentação de arquivos? Também não. Falha de acesso aos blocos dos arquivos? Por quê? Tem uma tabela para isso, mas se não precisar ter a tabela, tu vai ter o encadeamento aqui, né? Tu pode ter um bloco que fica órfão, pode acontecer. Então assim, pode ter problemas? Fica a dúvida aqui. Ineficiência no acesso aos blocos dos arquivos? Sim, isso que vai acontecer. Porque eu vou ter que varrer um bloco atrás do outro aqui, e talvez eu tenha que fazer a análise de todos os blocos para poder chegar no primeiro bloco e fazer toda a varredura para descobrir um arquivo, por exemplo. E outra, impedimento de acesso aos blocos dos arquivos. Aqui não está falando em nada de erro de disco, não está falando nada de problemas na tabela, não é isso? Certo? Porque se eu tiver problema na tabela aqui, eu também perdi meu acesso, né? Isso é um baita problema de tu ter uma tabela de alocação. Por isso que tu tem duplicidade dessa tabela aqui no sistema de arquivo. Mas se eu perdi essa tabela aqui, eu perdi a referência dos blocos. Eu teria que remontar essa tabela a partir dos blocos do disco. Então, assim, ó, aqui é uma questão que eu não acho muito clara, certo? Porque tem coisas que podem acontecer. Mas, vendo o encaminhamento da questão aqui, que trata de eficácia, certo? A resposta mesmo é essa aqui, ó. Ineficiência e o gabarito aponta para cá. Mas é uma questão que cabe recurso. Caberia recurso aqui porque faltou algumas informações. Né? Porque na medida que tu resolve um problema, tu cria outro. Tu tem uma tabela de alocação de arquivos, ela é um ponto único de falha. Mas aí não fala no enunciado, né? Então a gente não pode falar nada a respeito disso. Tem que tratar simplesmente da questão. 29. Essa aqui, pessoal, assim, ó, chega a dar uma tristeza, certo? Por que eu estou falando isso, pessoal? Eu não tenho interesse nenhum aqui, não tenho absolutamente nada a ver com nenhuma empresa que está envolvida nisso aqui. Eu só penso o seguinte, eu sou um professor na área de redes. A gente passa 3 anos estudando só isso. Como se fosse só, é muito. Quem está no curso de ciência da computação
vai passar 4 anos e meio, 5 anos, estudando as coisas relacionadas a TI. E aí tu vê uma questão como essa aqui, é lamentável. Por quê? Olha só. Para estabelecer uma conexão, o Transmission Control Protocol, TCP, usa um handshake de 3 vias. Então, para estabelecer uma conexão, ou seja, para iniciar uma conexão. Esse handshake é necessário o suficiente para o sincronismo correto entre duas extremidades da conexão. Então, por que é feito isso? Para sincronizar contadores. Então, são sincronizados os números de sequência e os números de reconhecimento. A comunicação acontece em pares, então essa sincronização vai acontecer em troca de 3 mensagens. Ok? Beleza. Enquanto não acontece esse início aqui, não há estabelecimento de conexão e não há troca de dados. Então isso aí é a coisa mais importante que tem acontecido numa conexão TCP. Aí diz assim, ó, em cada um dos segmentos transmitidos durante o handshake, o campo de bits de código do cabeçalho TCP é devidamente preenchido. Então, no cabeçalho do TCP, existe um campo que é como se fosse um sinalizador, que tu define qual é o tipo de comportamento do cabeçalho e o que vai ser feito com o resto das coisas que tem nesse pacote. Certo? Então, o que está se perguntando é exatamente isso. Então, aqui tu tem flags como sim, tu tem ECK, tu tem push, tu tem reset, tu tem fim, tu tem urge. São flags. Aí vem assim, ó. No primeiro segmento, então, no primeiro segmento, isso aqui está bem estranho, certo? Porque diz o seguinte, ó, primeiro segmento, o que é a minha interpretação? O primeiro segmento é esse primeiro cara aqui, ó. Esse é o primeiro segmento. São 3, certo? São 3 segmentos. Primeiro, quem inicia é o cliente para o servidor. Depois o servidor envia um segundo segmento em direção ao cliente. E o cliente confirma com mais um segmento o terceiro pacote enviado, então. Aí diz assim, ó, no primeiro segmento, Isso aqui não tem sentido, esse primeiro segmento. Sabe por quê? Olha a resposta. Bit sim marcado. No segundo, o bit ECK é marcado. E no terceiro, o bit fim é marcado. Terceiro quem? Isso aqui, como eu falei, ó, são trocados 3 segmentos iniciais. Aí fala que o primeiro segmento, formulado muito mal, certo? Mas pense só, não é nem isso o problema. O que está se falando aqui? Estabelecimento de conexão. Tu conhece um flag fim de finalize? Então olha só o que diz aqui. O terceiro bit é fim marcado. Tu está iniciando uma conexão. Errado. Esse outro, sim marcado, segundo bit sim ECK marcado, terceiro bit ECK marcado. Correto. Esse cara aqui. O primeiro segmento enviado tem o sim. O que manda do servidor é o sim mais o ECK. E o cliente envia um ECK. É isso aqui. Isso que estabelece o Three-Way Handshake, estabelece a conexão TCP. E o resto da galera, todos têm fim, ó. Fim, fim, fim. Tinha tudo errado isso aqui. Então, assim, ó, na prática, é uma questão bem simples, mas muito mal formulada, principalmente por esse enunciado aqui. No primeiro segmento. Então, nos primeiros segmentos, bom, aí ok. Nos primeiros segmentos está certo, mas do jeito que está aqui não está certo. Então, no gabarito aqui, B. E aí, última questão.
fala sobre COBIT. Então, o que é o COBIT? É um modelo usado em governança de TI, usado para estruturar áreas de TI, para fazer gestão de TI. Então, o foco aqui é gestão. Então, um dos princípios do modelo COBIT é traduzir necessidades das partes interessadas em uma estratégia execuível pela organização. Para isso, o modelo apresenta um mecanismo conhecido como cascata de objetivos, que suporta a tradução da necessidade das partes interessadas em objetivos corporativos específicos, objetivos de TI. Muito bem. Até aqui, beleza, é uma afirmação correta. Nesse contexto, o modelo COBIT apresenta os objetivos de TI estruturados de acordo com as dimensões do Balanced Scorecard de TI, então um BSC de TI. Normalmente aqui, o que vai acontecer nesse Balanced Scorecard? Tu tem que ter recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos para poder tomar decisões e poder fazer gestão de TI. Isso é praticamente básico, né? Se a gente for pensar, gestão de qualquer coisa na realidade, né? Sem recurso não vai fazer. Aí diz assim, ó, o objetivo, compromisso da gerência executiva com a tomada de decisões de TI. Está relacionado à seguinte dimensão. Então tem várias dimensões desse scoreboard. Scorecard, na verdade. Aí as opções: financeira, cliente, legal, interna, treinamento e crescimento. Aqui é o tipo de questão assim, ó, não sei o que é COBIT. Mas ferrou, né? Aí já era. Vou chutar qualquer coisa. Mas vamos pensar por esse lado. Nunca vi COBIT na vida. Pô, vem cá. A questão financeira está sempre latente na área de TI, né? Cliente, legal. A questão de questões legais relacionadas também. Interna, isso não faz muito sentido. Treinamento e crescimento. A gerência executiva com a tomada de decisões. Então, para tomar uma decisão, precisa de recursos. Então, o que é mais lógico aqui? Financeira. E é o que está no gabarito. Então, por dedução aqui, mesmo que não se conheça isso aqui, poderia se deduzir isso. Mas não é uma questão fácil, não. Porque demanda tu conhecer um modelo teórico conceitual, né? Então, tinha que ter pelo menos estudado isso. Bom, resumo, pessoal. Certo? Eu peguei só o eixo 3. Eu não fiz o eixo de desenvolvimento, não fiz o eixo que tinha questões discursivas. Mas, assim, a minha visão. Tá? Um resumo, assim. Como alguém que já fez um bom número aí de análise de concurso. Eu esperava muito mais desse concurso, certo? Esperava realmente assim, ó, um concurso bem mais complexo em relação à formulação das questões, aos tipos de questão exatamente, porque era a chance do governo federal montar um banco reserva de pessoas extremamente capacitadas para ocupar dentro do governo federal, pensando que a área de TI é estratégica no governo federal. E esse concurso foi voltado para Brasília, basicamente. Então, no núcleo da governança de TI no Brasil. Mas seria necessário tu teres uma forma de mensuração bem mais elaborada do que realmente foi. Então, é fácil ou difícil? Na minha visão, eu achei um nível assim médio para fácil na área de infraestrutura e faltou muita coisa aqui, pessoal, certo? Faltou muita coisa. Vocês vão pensar o seguinte: não caiu sequer uma questão de Linux. Nenhuma. Nem de Windows. Nem de nuvem. Aí cai uma questão de HDLC. Bom, eu falei demais aqui, certo? Então espero que seja útil para vocês aí. Espero que nos próximos concursos se levem em consideração que se façam questões
voltadas para a prática. Essa era a chance de se conseguir pessoas prontas para atuar no serviço público. Eu acho que não vai ser atingido o objetivo. Então é isso, pessoal. Espero que gostem aí.